Cara, vocês ficaram sabendo que agora, em janeiro, um homem, um caçador, ele ficou perdido na floresta e ele afirma que ele viu o caboclo da mata e Curupira? É mesmo? Sim. Falou que eles ajudaram ele. No caso, o Curupira tava lá pra dar aquela zoada. Vou contar esse caso pra vocês, mas o caboclo da mata acabou ajudando ele a achar um caminho de volta e a ser salvo. Então, ou seja, eles ajudaram ele a encontrar o caminho. Sim. Curupira tava... Porque ele é brincalhão, ele gosta de, vamos zoar e etc. Ele tava zoando, o outro tava ajudando, mas ele disse que viu os dois. O que aconteceu? Um jovem caçador no Acre, ele passou 7 dias perdido na floresta. Mano! 7 dias perdido na floresta. Cara, como sobreviveu? Então, comendo fruta, porque ele não conseguiu achar nenhum animal ali, então ele passou... Tem até uma reportagem com o policial dando entrevista falando todo esse caso e tudo o que aconteceu. É um sobrevivente vegetariano. Não, porque ele não conseguiu achar, ele não conseguiu caçar ali algum animal, ele ficou sobrevivendo esses 7 dias apenas de fruta. E ele tinha saído com a intenção de caçar Só que, na verdade assim, perdão. Ele tinha saído com uma intenção de caçar. Ele saiu do ramal de 20 em direção à comunidade de São Salvador, na Serra do Moa, só que ele acabou se perdendo. Porque ele começou a seguir umas direções que não eram... alguém tinha dado... outros caçadores tinham dado umas direções pra ele. Vai pra cá, vira pra lá. Quando você passar nessa árvore ou virar sei lá o quê, faz assim, assim, assado. Certo. Só que ele acabou se perdendo, porque essas direções assim que os outros caçadores que ele encontrou pelo caminho passaram pra ele, estavam meio incertas. Então ele acabou se perdendo. E aí, ele tinha uma espingarda e uma lanterna. Era só o que ele tinha com ele e passou esses 7 dias com isso. Teve bastante noites difíceis na mata, frio, chuva também. E animais pôde ter, não encontrou animais de grande porte, etc. Mas no caso, aí aranha, como é que você fica? Pode crer, né? Tá ligado? Com essas coisas, com esse tipo de cobra, sabe? Ainda mais à noite, que se a gente não consegue enxergar direito, por mais que ele tinha uma lanterna, mas será que durou 7 dias a lanterna? Saquei. Porém, quando ele tava lá, ele acabou afirmando... Porém, quando ele estava lá, ele afirma, depois quando ele contou o relato dele, ele afirmou que foi ajudado por figuras do folclore brasileiro. Mano. O caboclo da mata, que ajudou ele, que o guiou pela vegetação, e Curupira, que o desafiou à sobrevivência do caçador. Cara, que loucura, mano. Então, na região de Juruá, muitas pessoas dependem dos rios e da floresta para sobreviver. Só que, com o que esse policial comentou nessa entrevista, ele falou que por mais que eles moram por lá, tem a floresta, eles dependem dos rios e da floresta para sobreviver, para viver, no caso. Eles ficam bastante expostos à natureza, e isso pode aumentar o risco, sim, deles se perderem. Perdão, não foi um delegado, foi acho que, se não me engano, o chefe do Corpo de Bombeiros. Tá, legal. Foi o chefe do Corpo de Bombeiros que falou com ele. Inclusive, numa matéria sobre esse caso, só no mês de janeiro o Corpo de Bombeiros já tinha registrado 3 ocorrências de busca por pessoas perdidas na floresta. Nessa mesma floresta? Sim, porque é denso, é fácil de se perder, por mais que você mora lá, entendeu? Tem essas outras coisas. Véio. E aí o bombeiro falou que chegou um momento que ele podia estar muito atordoado, já sem nutrientes, sem comer, sem dormir direito, etc. E diz ter visto caboclo da mata e Curupira. Ou seja, no ponto de vista do bombeiro ali, ele estava alucinando.
Eu acho que sim. Entendi. Deu a entender que, supostamente, sim. Saquei. Porém, do ponto de vista do caçador, o caboclo da mata o guiou pela vegetação e Curupira o desafiou à sobrevivência. Desafiou a sua própria sobrevivência. Interessante, né? Dele, né? Do caçador. Sendo ou não o Curupira ou o caboclo tal, alguém pode ter realmente ajudado ele. Então já é uma coisa também muito misteriosa, né? Exato. Ou às vezes pode ter sido mesmo. Será que realmente alguém ajudou ele ou realmente foi caboclo da mata e Curupira? Eu acho que foi o Naldo. O Naldo ajudou ele. É sobre isso, meus amados. O Naldo. Cara, Naldo. que loucura essa notícia, hein? Não é, cara? Nossa. E assim, se eu não me engano, quem passou essa notícia pra mim foi o Rogério do Sem Tempo, do canal Sem Tempo, e do podcast junto com o Daza, A Hora do Pesadelo. Top. Sigam aí. Ele falou, porque ele é folclorista.